um assunto muito importante, que é justamente o patrimônio histórico da nossa cidade, né? Você sabe o que é patrimônio histórico? A gente tem tanto patrimônio material, né, que são os objetos, que são os resquícios de outras épocas, quanto o imaterial, que são as histórias, são os contos, né, e tudo mais. E hoje eu estou aqui com o Leandro, né, do nosso projeto, que está sempre nos auxiliando aqui. Boa noite, Leandro. Boa noite a todos. Hoje vamos conhecer, né, bastante do patrimônio cultural campista. Está bem interessante a nossa live de hoje. Vamos ficar até o final, porque vale a pena. Muitas histórias e muitas perguntas, né, Leandro? Exatamente. A Estamos gente já aí. estava até antes aqui falando com a nossa convidada, enchendo ela de perguntas. Como é que é isso? Como é que é aquilo, essa história aqui em Campos, né? E hoje, gente, a gente traz para vocês a Graziela Escocar, uma pessoa muito querida. Ela é professora de história, historiadora, graduada em museologia e é diretora do Museu Histórico de Campos. No Museu Histórico de Campos, a Graziela, que já está lá há 8 anos, né, Graziela? Já fez Isso. mais de 30 exposições temáticas sobre assuntos relacionados, né, à nossa cidade. E também eu falo para ela que eu sou fã dela, e sou mesmo, né? Você vê que tudo que você coloca eu já li, com certeza. É colunista do jornal Terceira Via, onde também faz uma coisa muito importante, que é divulgar a história da nossa cidade, né? Uma cidade tão rica, mas de história muitas vezes tão desprezada, né, Graziela? Boa noite, Graziela. Bom ter Boa você aqui. noite. Boa noite. Obrigada pelo convite, João e o Leandro. É um prazer estar aqui com vocês hoje, falando do que eu mais gosto, né? Que é a história da nossa cidade através dos patrimônios. E, Graziela, a gente, para não dizer que é só má notícia, né, porque a gente vê por aí, principalmente nesse momento atual que a gente vive, esse desprestígio que tem as ciências humanas, né, as ciências sociais, a história, né, falta de verbo, descaso com os museus. A gente teve alguns anos atrás, Sim. né, a perda do Museu Nacional, que foi uma coisa terrível para todos nós, mas pelo menos agora historiador já é profissão, né? Depois É, de uma luta. é. Pois é, para você ver quantos anos a gente está nessa luta aí por reivindicar oficialmente a regulamentação do historiador, que já atua em vários campos, né? Em museus, em arquivos, em escola, enfim, mas finalmente a gente está aí galgando a nossa regulamentação enquanto historiadores e realmente eu observo tanto do governo, né, uma dificuldade de aceitação das ciências humanas e eu posso aqui puxar a sardinha para o meu lado, principalmente para a área de história, né? Porque parece que o passado mostra tanto do nosso presente que eu acho que eles têm um certo receio, medo realmente de que as pessoas se aprofundem, né, em conhecer seu passado. E é interessante quando você fala isso, né? Porque eu não sou nascido em Campos, embora já esteja aqui, vim para cá junto com a UENF, né? Há 27 anos atrás, né? Eu sou do Rio de Janeiro. E quando eu cheguei na cidade, o que me fascinou foi que a gente encontra história a todo canto. A gente encontra uma coisa histórica, né? Você passa aqui no que o pessoal chama de beira-valão, você tem um valão que é Sim, histórico, que foi construído por escravos, que está inserido, sim. né, na história da região. A gente passa no centro da cidade, tem um casarão ali naquela parte ali da Beira Rio, né? Que Uhum, você olha para cima, não sei se você já reparou, se você conhece, obviamente melhor do que eu, uhum. telhas de porcelana, um negócio Sim, muito maravilhoso, pintado à mão. uhum. A Você gente tem. fala Palace, né? Não, não é no Palace, não. Não é o Palace Hotel, não. É mais para cá, ali perto dos bombeiros, né? Ali para dentro faz muito Ah, sim, uhum, sobradinho, que você olha para sim. cima, a telha é tudo de porcelana.
né? Sim, justamente. A gente tem muita coisa na nossa cidade. O valão que você estava falando é o tão conhecido antigamente, Canal Campos Macaé, que hoje, infelizmente, a população conhece como valão, considerando que ele é um patrimônio histórico, tombado como patrimônio histórico, E a né? gente chama só de valão. Chama de valão. Pois é, quando as pessoas visitam um museu, geralmente grupos escolares, aí a gente comenta um pouquinho da participação do Visconde de Araruama, né, na construção desse canal. A gente sempre fala pro pessoal, deixa de chamar valão, vamos chamar canal, porque é tão importante a gente ter um patrimônio tombado, registrado como patrimônio, e a gente tem e a gente não dá valor, e a gente continua chamando ele de valão. Por mais que a função dele tenha mudado, sim, mas ele é o canal Campos Macaé, ele tem os resquícios ali do passado, e aí a gente fala e as pessoas ficam tão assustadas que ele cruza duas cidades, né, que é Campos e Macaé. Macaé, por ele, você chega até Macaé, né? E qual a função original dele, né, que era escoar a produção açucareira, e as pessoas, nossa, por ali era navegável, mas não parece, né? E a gente tenta explicar isso, e realmente eu costumo dizer, João, que a nossa cidade está cheia de resquícios, conforme você falou. Você chega, é só você ter um olhar um pouco mais sensível à história, e você vai encontrar vestígios o tempo todo no nosso passado, no centro histórico, e não só no centro histórico, como na Baixada, em toda parte da nossa cidade. E eu acho que é interessante porque a gente tem a história não só nesses monumentos, né, nesses objetos, nessa história material, como eu estava falando no começo, mas até das histórias, né, do que as pessoas contam dessa época de ouro, né, uma época de ouro, mas também de muito sofrimento, né, Graziela? Sim, e a gente tem muitos resquícios que são o que vão se falando no decorrer do tempo, de geração em geração, e a gente acaba hoje. Eu até escrevi aonde a fumaça, há fogo. Né? Às vezes, o modo de geração para geração passar aquela mensagem, aquela história, sempre vai aumentando um pouquinho, sempre vai modificando alguma coisa, mas tem um fundinho de verdade, sim. Tem um fundinho, se a gente for pesquisar, a gente acaba achando ali o fato histórico verídico. Pois é, a gente precisa tanto do historiador para registrar de maneira correta essa história, né? Essa nossa história, que é nossa, é de todo mundo que nasceu aqui, quem adotou aqui como cidade, né? Eu também me sinto mesmo, né? Carioca, mas campista também, moro aqui há 27 anos, constituí família, né? Aqui nessa cidade. E eu acho interessante que eu estava falando dessa questão de tristeza, né? Como você sabe, eu sou biólogo também, né? E para os biólogos, todo mundo já ouviu falar de Charles Darwin. E uma coisa triste, desse lado triste, né, dessa nossa cidade, que Darwin, né, também passou aqui pela região, né, a famosa expedição, e ele relata muito da crueldade, né, dos senhores com seus escravos, né? Porque a gente tem muitas histórias interessantes de tráfico de escravo que acontecia aqui, tinha as fazendas de aclimatação, e óbvio, né, que nessa história trágica da humanidade, a gente também tinha muitas histórias tristes mesmo, né? Você estava até contando uma para a gente, de uma história triste que aconteceu, você trouxe até uma foto, né? Temos vários casos aí. Eu enchi hoje, Leandro, hoje à tarde, de fotos. Leandro, vê se você acha alguma para a gente começar a falar. Eu acho interessante falar do tráfico de escravos, uma da praia de Manguinhos, né? Interessante mostrar aqui na nossa região que ocorreu o tráfico de escravos. Eu vou falar para vocês, nessa pandemia, eu me tornei muito fã do João Oscar, sabe? Sim. O João Oscar, um historiador lá de São João da Barra, me tornei muito fã dele. Estou relendo muito João Oscar. E ele é um dos poucos que menciona esse tráfico negreiro aqui na região. João Oscar, até se você me permite te interromper,
que é pai de um grande amigo e parceiro nosso, não sei se está aí nos observando, o André Pinto, né? Que também esteve junto comigo num projeto aí fotográfico, do projeto Muxuango. De repente a gente fala um pouquinho nisso, né? Sim, sim. Então, aqui justamente é na praia de Manguinhos, que é em São Francisco, né, de Itabapoana, uma cidade próxima aqui. E eu não sei se vocês ouviram falar no ano passado, em outubro e novembro do ano passado, a população estava falando que estava encontrando vestígios arqueológicos na praia. E muita gente, a gente é historiador, parece que a gente é uma enciclopédia ambulante, né? Parece que muita gente tem que saber o nome de toda plantinha, toda bichinha, tudo igual. Pois é. E aí foi impressionante porque eu recebi muitas informações, fotos, vídeos, pessoas até me ligando, descobriram meu número. Grazi, você tem que vir aqui em São Francisco porque a gente está achando esse material. E aí, no começo, eu não consegui ir, né? Eu estava impedida com outros afazeres, e aí eu chamei um grande parceiro, que é o presidente do Instituto Histórico, Genilson, que também estava recebendo essas notificações, e aí a gente decidiu ir à praia de Manguinhos para averiguar realmente isso. Então, realmente, até o IPHAN foi acionado, o IPHAN esteve lá, e o IPHAN reconhece esse local como sítio arqueológico. Não é tombado ainda como sítio arqueológico, mas as arqueólogas estiveram ano passado nesse local, em novembro do ano passado, e reconheceram realmente que trata-se de um cemitério que a gente pode chamar de Pretos Novos. Aqui, João, bem na praia de Manguinhos, ocorreu o desembarque dos novos escravos, né, africanos que eram escravizados e que desembarcavam aí, na praia de Manguinhos. Quer dizer... Um dos grandes traficantes era o André Gonçalves, sabe? Uhum. Ele tinha a fazenda aí, São Pedro, que está bem na direção desses achados arqueológicos, está muito próximo, a 100 quilômetros, assim, e realmente desembarcava ali. E os escravos que não sobreviviam, né, ou eram acometidos por alguma doença, ou estavam desnutridos demais, eram sepultados aí. E o impressionante é que eu e o Genilson, a gente acabou escavando mesmo, a gente botou a mão na massa, e a gente fica muito assustado ao perceber que ali trata-se de uma cova. Cada um está em uma posição diferente. Tá? Aqui na foto, onde vocês estão vendo aqui o crânio, só o crânio, vocês podem observar que tem uns pés, tá vendo? Tá atrás dele, né? Tá atrás dele, ou seja, existe um na direção do crânio, que está mais aterrado, e existe outro mais acima. Realmente... tem uma fileira. Sim. É isso, Graziela? Isso, justamente. E aí você percebe que trata-se de uma cova aonde era depositado esses escravos, né? Então, às vezes, quando a gente dá aula, que eu também sou professora, e a gente fala de história do Brasil, e a gente fala de tráfico negreiro, fica parecendo algo tão distante, sabe? Que aquilo ocorreu no Porto no Rio, ocorreu em outro porto, e aí vieram para Campos esses escravos. Não, gente, ocorreu aqui e bem próximo de nós. E acredite se quiser, o André Gonçalves, ele era muito bem visto, sabe? Tanto é que o Pedro II até passou... respeitada, né? Agora, o que eu acho interessante, Graziela, é que você vê, né? Quando eu falo do descaso, quer dizer, você vai lá, né, com todos os seus afazeres, com tudo que você tem a fazer, não recebe um financiamento, né? Não se faz um projeto. E é o que eu falo, essa pessoa que chegou aqui, né, obviamente não ele, porque morreu na travessia, mas de repente parentes deles, amigos deles, são os ascendentes, né, são os avós das pessoas que estão hoje aqui nessa cidade. Estão hoje aqui, isso, justamente, não só na cidade, como toda a região, né, porque o André, ele lucrava bastante comercializando esses escravos para os grandes produtores rurais, de Campos, Quissamã, de todos os arredores aqui do Norte Fluminense, né?
ele abastecia, ele era o principal fornecedor dessa região, né? Era um traficante muito bem visto para a sociedade, né? De certo modo, porque até a casa dele, sabe, João? Lá em São João da Barra é o fórum municipal da cidade, sabe? A casa do André. Então, só para vocês terem um pouquinho de noção, assim, de quem era o André. Perdão, desculpa te interromper. Pode falar. Não, a gente vê, né? O poder público não faz... A gente não vê fazer nada para recuperar isso, né? Não só por uma questão de respeito, né? Porque essa pessoa que está ali, esse ser escravizado, que não chegou à nossa terra com vida, né? Não chegou ao nosso país com vida, merece respeito, né? Eu acho que ele deveria isso ser registrado, guardado. Sim. E é uma parte da nossa história que se perde, né? E a gente fala hoje em dia, inclusive o aspecto turístico disso, né? Porque a gente sabe o impacto que o tráfico de escravizados teve para o nosso país como um todo, para a nossa história como um todo, né? E isso não é, digamos assim, conservado nem por uma questão de respeito, nem por uma questão de história, para ensinar às gerações, olha, ali desembarcou alguém que poderia ter sido seu bisavô, trisavô, né? A gente veio daqui, mas a nossa herança começou nessa praia. O primeiro de nós que pôs o pé nesse país, pôs o pé nessa praia, né? Você falou algo muito interessante, que é a mesma coisa que o João Oscar fala, que é um assunto tão instigante, porque poucos pesquisadores se debruçaram em um assunto tão instigante desse. É considerado uma das histórias horríveis do nosso país? É considerado. Entretanto, a gente precisa também revelar, né? Mostrar que isso realmente aconteceu e aconteceu muito próximo da gente. E faz parte dos nossos antepassados. Ali, né, tá a nossa, como você falou, pode ter sido... essas pessoas que desembarcaram aqui deixaram seus vestígios, que eu digo de DNA, né, na população atual da região. Então, a gente precisa reconhecer esse local como um sítio arqueológico e dar o devido cuidado que ele precisa. Ele precisa ainda ser escavado. A minha vontade, João, e a vontade do Genilson, quando a gente esteve aí, era coletar tudo isso que a gente escavou. Só que se a gente coletar, vai parecer que a gente está retirando de forma inapropriada de um local, enfim. Mas me dói muito ver que o mar já levou parte disso daí, tudo que a gente escavou e enterrou de volta, sabe? Sim. E o mar já levou. Esse crâniozinho, a gente teve o maior cuidado com ele. Eu lembro que a gente colocou até um balde, sabe, para proteger o crânio, e depois a gente terminou de enterrar. E o mar, eu já estive lá uma segunda vez, o mar já levou tudo isso. Pois então vamos ver, agora que a gente está em época de eleição, né, senhores vereadores, senhor futuro prefeito, presta atenção nisso, presta atenção, porque isso é nossa história que está se perdendo. Sim. E também a gente encontrou uma dificuldade aí, junto com o pessoal do IPHAN, por mais que o pessoal do IPHAN tenha vindo na região, foi naquele momento que o IPHAN ainda estava... Quem ia ser o presidente do IPHAN? O IPHAN está passando por uma situação muito difícil perante ao governo federal e que está tá sem atuação mesmo, sem braço mesmo. Foi isso que me confessou o representante do IPHAN da região dos Lagos. Como se não tivesse importância, né? E eu acho interessante, Graziela, que você vê, a gente vê o impacto, né, dessa chegada, desses caras que chegaram nessa praia, não só naqueles que são afrodescendentes, daqueles que são negros, mas a gente estava conversando outro dia, né, de alguns fatos históricos curiosos relacionados, por exemplo, à Ilha da Convivência, que até o João Oscar
isso foi nominado antes, pelo que eu vi, né, amadoramente lá nas minhas leituras, pelo Alberto Lamego, quando chama a população de São João da Barra, aquela população, né, loura, de olhos azuis, de pele clara, que é completamente diferente do caboclo de outras regiões, de Muxuango, não é verdade? E também você me falou que tem uma provável história que tem a ver com o tráfico de escravos, né? Sim, sim. Quando o João Oscar fala desses navios aqui na região, ele fala também de navios ingleses desembarcando aqui, procurando saber, sondar sobre esse tráfico, e também fala de desembarque, né, de outros países da Europa, né, aqui na nossa região. Então, provavelmente, essa Ilha da Convivência, né, tem essa descendência, e isso se perpetuou perante a população, que a gente encontra, principalmente naquele nicho ali, né, próximo, em Atafona, né, esses descendentes que a gente vê pelas suas características físicas. E o que eu estava até falando em off, né, com o Leandro e com o João, é que quando eu passei a infância toda lá, São João da Barra é minha segunda casa. Quando eu era mais nova, eu via mais, né, pessoas assim, com essas características, né? E hoje eu já existe, mas nem tanto como era no passado. Já está espalhado. É. E também tem o mapa da galera aí, ó. Você que é lourinho de olho verde lá de São João da Barra, você sabe por que você é assim? Né? Pois Vamos reativar o projeto Muxuango, quem sabe? Gostei muito desse projeto, pode contar com o meu apoio, e vou voltar a São João da Barra para pesquisar o acervo documental lá, e vamos ver o que a gente acha desses imigrantes, né, chegando aqui na região. Vamos então... Não, Leandro, fala aí. Vamos então... conhecer as outras fotos, Graziela? Quer que apresente? Sim, vamos falar, Leandro, vamos falar da Ana Pimenta, já que a gente está nessa temática de escravidão. E aí a gente falou do início da escravidão com o tráfico, e tem uma história muito conhecida aqui na nossa cidade, né, que se tornou até lenda, que é a Dona Ana Pimenta. Dona Ana Pimenta, né? Tem muita gente que chama junto Dona Ana, né? Ana Pimenta. E é muito interessante que a gente acabou realizando no ano passado, né, o Meia-Noite no Museu, que é um projeto que eu confesso para vocês que me surpreendeu muito, da equipe do museu, em parceria com o Núcleo de Cultura, com o curso Letras em Movimento, com a idealização mesmo do Guilherme Freitas. O Guilherme me abordou no museu e falou: Grazi, vamos fazer algo relacionado a Halloween, porque eu acho que vai chamar um público para o museu. E eu fiquei com muito medo com essa questão Halloween, gente. Nós somos um museu regional, né? Então, o que fazer puxando para o regionalismo? E aí a gente logo associou o Finados Brasileiro, né, que é o dia 2 de novembro. Então, a gente fez o projeto da virada do primeiro para o dia 2, justamente meia-noite foi o horário que o museu abriu. E aí, o primeiro meia-noite no museu foi uma visita aterrorizante pelo museu, no qual a gente falava sobre personagens históricos, né, e como se deu sua morte, né? Coisas um pouco aterrorizantes, mas sempre focando a história regional. No segundo meia-noite no museu, eu acabei conversando com o Guilherme. Guilherme, sabe uma coisa interessante que eu gostaria de me aprofundar? Sobre a história de Ana Pimenta. Porque a Ana Pimenta é muito conhecida. Eu li a primeira vez a história dela no livro do Júlio Fredi, Subsídio para a História de Campos. E ele fala desse caso, mas Júlio Fredi é um pouco memorialista, então ele romanceia muito, né? Mas o Alberto Lamego cita ela lá, sabe, como uma grande produtora rural, enfim. Então a gente acaba descobrindo traços dessa mulher que morava no centro da cidade, que era uma mulher
como diz o Júlio Freire, muito bem vista para a sociedade, pois dava esmolas para as igrejas, né? Pagava missa, enfim, mas para com seus escravos ela maltratava demais. Tanto é que esses escravos acabam se rebelando contra Ana Pimenta. E ela é assassinada pelas suas escravas, e a coincidência da história é que o caso entra para a história do Brasil, digamos assim, porque foi julgado. E ele foi julgado aonde? No Tribunal do Júri de Campos, aonde era? No solar do Visconde de Araruama. Era Câmara Municipal, era Prefeitura, foi em 1900, mas nesse período era Câmara Municipal, Tribunal do Júri e Biblioteca Municipal. Então, o caso foi julgado ali. Então, a coincidência do caso ter sido julgado ali trouxe a gente fez com que a gente fizesse essa história, que os meninos, né, que o Guilherme e o Vitor transformassem essa história de uma forma narrativa para o teatro. Então, eles fizeram uma interpretação, né, com essas várias. Foi realmente legal e aterrorizante, sabe? Ainda aconteceu lá no museu mesmo, né, o julgamento. Aconteceu. Então, eles encenaram como se deu a morte da Ana Pimenta e o julgamento, né, da Ana Pimenta nesse local. E como que as escravas foram condenadas à cadeia municipal, né? Porque entra aí uma questão muito importante, porque a maioria dos escravos, quando se rebelavam contra os seus senhores, não matavam seus senhores, a condenação era forca, né? Era a pena de morte. E é um caso, assim, que entra para a história, pois elas foram condenadas à cadeia municipal, pois houve uma defesa a essas escravas, né? Houve uma defesa, várias pessoas, de certo modo, da sociedade campista, acabaram defendendo as escravas, por ver que essas escravas sofriam maus tratos. Um deles é um abolicionista, Carlos Lacerda, daqui de Campos, fundador do jornal 25 de Março. Né? Ele mostra até socialmente o crescimento desse movimento abolicionista em Campos e a influência dele na sociedade, né, Graziela? Sim, sim. O movimento abolicionista em Campos foi enorme, sabe? Com a presença maciça de escravos, sabe? Que falavam ali e se refugiavam, inclusive na redação desse jornal 25 de Março. Então, a gente pensando, o assassinato de Ana Pimenta se deu pelos idos aqui de 1870, se não me engano, bem antes da abolição, mas já havia um grupo forte na região, o movimento abolicionista já era forte na região. E o interessante dessa imagem da Ana Pimenta, curiosidade para vocês, que essa é uma suposta imagem, tá, pessoal? Estou até imitando o jeito do Alberto Lamego falar, porque no livro do Alberto Lamego tem um desenho da Benta Pereira. Aí ele não afirma que é a Benta Pereira, ele fala que é uma suposta imagem. Então, eu estou imitando o Alberto Lamego. Aqui trata-se de uma suposta imagem da Ana Pimenta. Eu estava falando com o João, com o Leandro em off, que quando o Freitas me convidou para fazer parte do projeto de museu, a gente foi fazer uma varredura na cidade para ver quem tinha acervo histórico para a gente expor. E eu acabei conhecendo a Gisele Laerte, que tem um acervo do pai, que tinha, na verdade, aqui na 13 de Maio, uma loja com mobiliário antigo, enfim. E aí ele possuía esse quadro, que é esse que está aqui na moldura quadrada, tá, pessoal? Uhum. Essa é a foto original. E aí eu fui até a residência dela, fotografei esse acervo, e esse acervo, o pai dela afirmava ser a Ana Pimenta. Então eu fotografei e a gente idealizou, justamente por essa história, pelo Tribunal do Júri ter sido no museu e moldurar o quadro da Ana Pimenta lá, a gente levantou também o valor da época que a Gisele e a família cobrou sobre esse quadro, a gente fez um relatório à prefeitura,
de Campos entregou, acreditando que a prefeitura pudesse comprar algum acervo para o museu, né? Para adquirir a coleção do museu. Infelizmente, isso não ocorreu, mas eu acabei ficando com a foto do quadro. Eu acreditava ter perdido essa foto conforme eu perdi meu notebook, mas nessa pandemia eu achei aqui alguns pendrives e achei o relatório e achei a foto. E aí, quando eu fui escrever sobre a Ana Pimenta, eu acabei publicando essa foto como suposta imagem. Tem um amigo, que é o Diogo Monteiro, que é de Goitacazes, inclusive, que ele faz restauração em imagem. Mandei para ele a foto, perguntei, Diogo, você pode fazer uma restauração? E ele acabou fazendo. E admirem que a Ana Pimenta ficou até muito bonita, sabe? Tá vendo? É como eu falo, né, Graziela? A gente tem esse registro por causa do esforço pessoal de pessoas, mas falta realmente esse esforço, né, do poder público para que a gente tenha condição de manter essa história que se perde, né? Sim. E uma história que eu acho muito interessante, que eu vou perguntar para você agora se é verdade ou não, é a seguinte: a escravizaura morou em Campos mesmo? Fala para mim. E a gente tem imagens também, né, Leandro? Do solar da escravizaura, a residência dela é assim conhecida, né? Se a gente perguntar, né, João, se a gente for na Praça São Salvador e perguntar assim, pessoal... Onde é que é a casa da escravizaura? Da escravizaura, todo mundo vai dizer, como que você não sabe? É ali, indo para Gruçaí, indo para São João da Barra. É ali o solar dos... A maioria nem conhece como solar dos Airias, conhece como residência da escravizaura. E é verdade, ó, tem até uma foto aí da escravizaura lá para provar. Essa aqui é a foto da novela que foi bombástica, que fez maior sucesso, com a atriz, esqueci o nome dela, Lucélia Santos, isso. E o Rubem Tefalco, na década de 70, se não me engano. Isso. O prédio é um patrimônio histórico tomado pelo IPHAN, né? Tá quase tombado mesmo, né? Infelizmente. Pois é. Tá, uma das janelas até caiu, né? Houve uma denúncia há pouco tempo falando das janelas. Mas, pessoal, eu vou derrubar um mito aí, né? Mas, infelizmente, a gente não tem nada que comprove que a escravizaura existiu. A gente não tem, assim, um documento histórico que comprove que ela existiu. Não teve escravizaura, ela não morou lá, gente. Infelizmente. Eu até gostaria muito de falar que ela existiu. Eu acho que ia ser bombástico para Campos, turisticamente. Mas a gente não tem nada até o momento... Né? Até o momento, de repente, tudo pode acontecer, mas até o momento a gente não tem nenhum documento que comprove a existência dela. Eu acredito, sabe, que o Guimarães, o Bernardo Guimarães, o autor da Escravizaura, ele foi muito perspicaz, muito sábio, é que nem autor de novela. No momento, a cidade auge do momento no século XIX era Campos dos Goytacazes. Os autores de novela hoje retratam o Rio, São Paulo, e naquele momento era Campos dos Goytacazes. Ele é tão sagaz, sabe, João, que quando a Isaura vai fugir do seu, né, da pessoa, desse cara que quer ficar com ela foge justamente para Recife, outra cidade considerada o berço do movimento abolicionista. É interessante, né, Graziela, essa ideia do abolicionismo, porque ele coloca justamente o dedo na ferida. É uma escrava, filha de uma escrava, com seu senhor, o que acontecia muito na época, e que nasceu branca, né? O que torna ela diferente de outras pessoas? Só a cor da pele, né? Pessoas são pessoas. Então, acho essa novela, eu acho fantástica, né? Por essa ideia, né? De dizer o que faz alguém diferente, né? O que faz alguém, segundo, né, a mentalidade racista, inferior, né?
E o Bernardo Guimarães, ele recebia, porque a história inicial, ela saiu em folhetim, tá, pessoal? Ela saía em jornal, então saía como se fosse uma novela. Tinha um capítulozinho, no outro dia tinha outro capítulo, fazia com que o jornal vendesse mais, principalmente para as moças lerem a historinha, enfim. E aí, foi uma das grandes repercussões, é que o autor começou a receber várias correspondências dessas moças brancas que acabavam se vendo como a Isaura. Poxa, ela é branca como eu, ela toca piano, ela é uma dama e ela está sendo, né? Como assim? Então, foi o que você falou. Isso tocou na ferida, principalmente quem é branco, né? E acabou se identificando na condição, um branco na condição de escravo. Exatamente. Né? Vamos falar a verdade que foi isso que fez que essa população elitizada percebesse, né, o sofrimento da escravidão, né? O sofrimento de se escravizar outra pessoa, né? Precisou colocar um personagem branco para mostrar isso. Então, o autor ele foi muito sagaz nesse sentido, né? Depois veio outras obras do Bernardo, mas essa foi a obra que mais fez sucesso. E a coincidência, que aí fica uma série de teorias, se o Bernardo teve em Campos ou não, é que quando você abre o livro, o primeiro capítulo, ele descreve o prédio. Ele descreve a arquitetura do prédio. Então, dá a entender que ele esteve em Campos. Por isso que as pessoas ficam com essa convicção de que a história da escravizaura é verdade, porque ele relata as características perfeitamente desse prédio. É de assustar quando você lê. Ele fala que o prédio está de frente para o Rio Paraíba, ele fala dessa arquitetura. Então, você acredita até que o Bernardo Guimarães tenha vindo, eu acredito até que ele possa ter passado por Campos, mas eu acredito que, assim como um autor de novela, ele foi perspicaz em citar Campos, colocar Campos como cenário principal, né, da novela. Eu até lembro de comentar com a minha mãe quando eu assistia a novela, nossa, que engraçado, né? O povo dessa novela fala que vai para Campos como se fosse para a Europa, né? Irei para Campos, né? E assim, com áreas assim, de Europa, né? Como se Campos fosse uma cidade muito, né? Aquela metrópole. Não é, né? É uma metrópole, digamos, do interior. Mas, de certa forma, já foi, né? Na época já foi o point da época, o local de... Interessante, Graziela, que além do personagem, né, você falar do prédio em si, que hoje, do Solar dos Arízios, no caso, né, que hoje o acervo não está mais em Campos, né, o que tinha dentro do prédio não está mais em Campos, e está quase desmoronando, mas é um retrato fiel dessa época, como vários outros prédios de Campos, Solar do Colégio, né, e outros, né, mas que... Né? Você falou uma coisa muito importante, porque o prédio não é tombado somente pela história da lenda da escravizaura, se ela existiu ou não. O prédio é tombado também pelo seu dono, que foi Alberto Lamego, tá, pessoal? Então, um dos nossos grandes historiadores, ali era a residência dele. E aqui, João, tinha uma pinacoteca, né? Que ele tinha quadros, ele tinha documentos históricos da cidade. O Alberto Lamego foi um dos primeiros guardiões da nossa história. Graças a ele, a gente tem esse conhecimento mais profundo sobre a nossa história. Então, muita coisa foi enviada para a USP em São Paulo, né? E a gente acabou perdendo esse acervo do Alberto Lamego. Os quadros, por exemplo, foram mandados para o Museu Antônio Parreiras, né? E a gente acabou perdendo esse acervo histórico. Mas o prédio ele é tombado por isso, tá, pessoal? Não só pela lenda da escravizaura, mas também por ter sido residência de um dos grandes historiadores, quiçá,
do Brasil, que é o Alberto Lamego. E, de certa forma, Graziela, a gente fala perdendo, quer dizer, a cidade perdeu, obviamente, mas não se perdeu historicamente, porque está sendo preservado, né, de uma forma ou de outra, embora infelizmente em outro lugar, já que tem essa coisa que a gente fala. O poder público daqui, não valoriza, porque isso podia estar sendo restaurado, podia estar ensinando para os campistas um pouco da sua história e podia, de repente, até estar gerando renda se fizesse parte de um circuito histórico da cidade. A gente até falou, como tem no Pelourinho, na Bahia, né? Quantos milhares de turistas você tem no Pelourinho e aqui em Campos os prédios se acabando e ninguém sabe o que aconteceu ali, né? João, eu vou te falar uma coisa, fiquei muito entristecida, ainda tenho esse sentimento de tristeza. Quando o Carlos Freitas me chamou para o projeto de museu, a gente foi fazer essa varredura pela cidade e a gente só foi descobrindo que Campos tinha isso, que Campos tinha aquilo. Tinha, e você não acha, né? Se perdeu, aquilo foi leiloado, aquilo foi vendido, aquilo foi levado para outro lugar como esse acervo, e acabou que Campos possui muito pouco da sua história. Campos poderia ter muito mais da sua história. E para mim, que cuido de um museu, assim, que faço a gestão de um museu, se a gente pudesse ter esse acervo sobre a nossa história no museu, ia ser impressionante para a gente poder passar para os visitantes essa nossa história. E aí eu fico muito entristecida toda vez que eu acabo sabendo que Campos tinha um acervo e acabou se perdendo. E eu acho muito triste, né, Graziela, porque a gente perde a história, né, que é contada através desses objetos, dos prédios e tal, mas tem histórias muito interessantes também de pessoas, né, daqueles que, como eu falei, que foram os fundadores dessa cidade, que foram nossos ancestrais. Sim. Você estava falando também, foi até na sua coluna, né, que eu li outro dia, uma história muito interessante de um escravo que chegou a ser cirurgião. Não é isso? Uma coisa rara. Quer dizer, hoje em dia você vê quem estuda medicina, quem vai lá fazer uma faculdade de medicina para aprender a tratar dos doentes. E a gente teve, nessa época, um escravo cirurgião. Cirurgião. Temos imagens também, temos imagens aí. Gostei dessa montagem que o Leandro fez, adorei. Adorei. Muito legal. Eu tinha lido, eu acho que vocês conhecem o livro do Valdir Pinto de Carvalho, Escravo Cirurgião, né? E por muito tempo se perpetuou na cidade que isso era uma lenda, né? Isso era uma lenda, mas, como eu disse, aonde a fumaça há fogo, o nosso Valdir Pinto de Carvalho, ele não foi só escritor de romances e radionovelas, ele também era historiador, sabe? E ele se debruçou em fatos históricos que ele acabou romanceando. Isso é muito lindo, né? Então, ele escreveu O Escravo Cirurgião para ser uma radionovela, e a capa do livro é até uma imagem de Debré, mostrando alguns escravos no Rio de Janeiro atuando como cirurgiões e barbeiros, né? Coisa que era tida como comum realmente na época. Alguns escravos eram enviados para escolas militares, hospitais militares, e aprendiam algumas técnicas ligadas à cirurgia, né? E eles acabavam voltando, que foi o caso do Inácio. O Inácio, que é o personagem desse livro, que é o nome verdadeiro. Que existiu, na verdade, né? Que ele existiu, na verdade, e ele residiu no solar do colégio, onde hoje é o arquivo público, que era a fazenda do colégio, né? A fazenda do colégio foi construída pelos jesuítas. No entanto, ela foi arrematada, comprada depois pelo Joaquim Vicente Reis, que é essa figura aí do meio, que foi o quarto provedor, inclusive, da Santa Casa de Campo. Ele é considerado, Couto Reis fala que ele é um dos alferes mais ricos de Portugal no Brasil, sabe? Olha. Ele foi enviado para cá e ele acaba comprando, né, essa fazenda
no qual ele instala. E assustadoramente, ele teve quase 2.000 escravos nessa fazenda. E ele também tinha que manter um controle sobre esses 2.000 escravos. 2.000 escravos. Né? 2.000. 2.000. Então, é muita gente. A gente acredita, e isso foi comprovado através de algumas escavações arqueológicas no solar do colégio, a equipe do arquivo pode falar melhor sobre isso, da existência da senzala atrás do solar. Eu vi uma reportagem, acho que não sei se foi você que escreveu um artigo, né, dessas escavações que foram feitas lá, que se encontrou porcelana, alguns artefatos também que pertenciam aos escravos. Isso são vestígios, né, dessa senzala. E é muito assustador ele ter quase 2.000 escravos, né, naquela época. E como controlar 2.000 escravos? Né, poderiam se rebelar contra o seu senhor, né? Aqui em Campos é conhecido como uma das cidades que teve um alto índice de rebeldia negra dos escravos contra seus senhores pela forma como eles eram maltratados. Então, o alto índice de crueldade dos senhores para com os escravos, né? Sim, então ele precisava também ter alguém que cuidasse da saúde desses escravos. Não só desses escravos, mas também que ajudasse até na Santa Casa, já que ele também era provedor. E esse escravo é enviado para um hospital militar, no qual ele aprende a ser cirurgião, né? Práticas curativas, e ele usa essas práticas em outros escravos da senzala e também, quando era necessário, na Santa Casa de Misericórdia de Campos. No entanto, como diz o Valdir Pinto de Carvalho, por esse escravo ser muito astuto, né, muito inteligente, muito sagaz, causava medo ao seu senhor. Seu senhor tinha muito medo que esse escravo promovesse uma revolta contra ele, né? E ele fica com tanto medo desse escravo que ele vai enviar esse escravo para a Santa Casa de Misericórdia de Angola. De Angola. É como se ele estivesse dando presente, né? Olha, esse escravo me prestou muitos serviços e agora estou prestando um serviço a essa Casa de Misericórdia de Angola, né, enviando esse escravo cirurgião. E aí, ele é conhecido, Joaquim Vicente Reis, como um senhor que não escrevia muitas cartas de alforria, ele não alforriava seus escravos. Ele tinha essa tendência de enviar seus escravos ou presentear outras pessoas com seus escravos, quando esses escravos acabavam lhe dando trabalho, sabe? Então, ele não queria alforriar, ele acabava se livrando de outras formas. E ele encontrou, dessa forma, o jeito de se livrar do Inácio, que era um escravo cirurgião, e ele envia não só o Inácio, como a esposa também. Enviou a esposa dele junto. Enviou a esposa junto. É bem interessante essa história, porque como que a gente pensa, um escravo cirurgião, ele aprendeu, como ele aprendeu essas práticas curativas, né? Como ele praticava isso, por quê? Mas era muito comum se ter, né? A gente pensar que essa época, pessoal, não era Campos ainda, era Vila de São Salvador. Então, que a Santa Casa de Campos, né, nada mais é do que mais um mecanismo de colonização, se a gente pensar friamente. É claro que tem toda uma filosofia religiosa ali, de instalação, por ser uma casa de misericórdia, tem a questão da filantropia, sim, mas ela nada mais é do que um aparelho de colonização. Quem veio colonizar essa região precisava também de serviços de saúde quando adoecia, né? E qual instituição vai prestar isso? Né? Então, era a Santa Casa. E ele era provedores e ele possuía muitos escravos, então ele precisava ter ali nos arredores alguém com práticas curativas. Né? Isso era uma função essencial para se manter o controle.
A gente vê isso historicamente com os jesuítas, né, que também estiveram aqui com o solar do colégio, né, que também eram alguns dos proprietários de escravos mais poderosos da região, né? Sim, mais poderosos. E aqui a gente tem a imagem, né, do solar do colégio e do Joaquim Vicente dos Reis. E essa imagem do Joaquim é um dos quadros. Muita gente, já que a gente está falando de acervo, e eu também, enquanto estudando museologia, também me interesso muito. Esse é um quadro que está lá na sala dos provedores e definidores da Santa Casa de Campos. Eles chamam de Salão Nobre da Santa Casa. Poucos têm acesso, mas é um salão que tem muito acervo, que eu gostaria muito que estivesse no museu também. Então, quem sabe, né, a gente não sensibiliza aí as pessoas, os provedores. E como eu falo, gente, isso aí é um patrimônio de todos nós, de quem é campista, para você conhecer o seu passado, saber de onde você veio. E acho que a gente só, quem sabe de onde veio, é capaz de planejar também para onde vai, né, Graziela? Isso aí, mas, justamente. Você está falando de quadro, tem um outro quadro aqui muito interessante. Você podia falar um pouquinho dele, que vem aqui em seguida? Não, de cima. Esse. O quadro dos voluntários da pátria. Esse aí também é muito interessante. Esse quadro, pessoal, é do pintor Clóvis Arnaud, que é até nome de rua na nossa cidade, né? É um pintor francês, ele também vem da mesma linha da Escola de Belas Artes, e o Clóvis Arnaud, ele era francês, mas ele acabou até residindo um bom tempo em Campos. Mas um fato curioso desse quadro é que ele foi pintado na França e ele trata-se de um fato verídico que ocorreu em Campos, que foi a partida dos voluntários para a Guerra do Paraguai. E eu também escrevi sobre isso, porque essa palavra, voluntários, talvez não se encaixe assim com a maioria. Mais ou menos, né? Voluntário, mais ou menos, né? Com a maioria que partiu para a guerra, né? Na verdade, houve voluntários? Houve voluntários. No entanto, digamos que 80% dos que foram para a Guerra do Paraguai eram escravos negros, né? E interessante que a gente, no quadro, a gente só vê os voluntários brancos, né? Não estou vendo aqui. Quando a gente vê uma figura negra, bem segundo plano, lá atrás, lá embaixo, né? E a gente não consegue nem enxergar a fisionomia. É como se fosse realmente um figurante, né? Não tivesse uma fisionomia, e a gente vê o embarque desse. De bombeiros, inclusive, se vocês forem lá no quartel do Corpo de Bombeiros, vocês vão ver entre as duas pistas uma pedra que tem uma plaquinha que ali diz que é o porto, né, onde partiu os voluntários da pátria. Às vezes a gente passa pela Avenida 15 de Novembro, não tem nem noção, né? Mas está lá uma plaquinha pequenininha e uma pedra. Para a Guerra do Paraguai. Isso. Está lá, e de todo o porto aonde esse navio carregou esses campistas que foram para a guerra. E o interessante é que esses escravos eram dos barões do açúcar aqui da nossa cidade, e alguns barões do açúcar estão registrados aí. Deixa eu ver aqui. A gente tem aqui um pouquinho mais lourinho, sabe? Aqui no meio do pessoal, o Barão da Lagoa Dourada, que é a casa, a residência dele é onde é o Liceu de Humanidades hoje. A gente tem o Pereira Nunes ali, o presidente da Câmara Municipal também. Então, a gente tem alguns personagens nesse quadro que o pintor, o curioso é que o pintor colocou um anúncio no jornal Monitor Campista, pedindo àqueles que quisessem ser retratados no quadro para enviar fotografias para o endereço dele em Paris. Olha que interessante. O quadro foi retratado em Paris, então provavelmente quem tinha mais condições financeiras enviou fotografia, porque não era qualquer um que tirava-se fotos antigamente, né? Podia ser fotografado, que tinha condições de pagar um fotógrafo.
E aí essas pessoas foram retratadas no quadro, né? E esse quadro, ele é grande, né? Ele está no Salão Nobre do museu, e ele foi uma encomenda, na verdade, desses vereadores da Câmara ao pintor, né? E ele retrata essa cena, ele tem uma alusão ali a alguns anjos protegendo, né? Mas o interessante é notar a presença dos negros em segundo plano, né? Ou quase nenhuma no quadro. E que mostra que a maioria, que a gente precisa apontar isso, a contradição, que a maioria que foi para a Guerra do Paraguai aqui em Campos eram escravos desses barões do açúcar que receberam cartas de alforria, se voltassem vivos, estavam libertos. E Graziela, uma coisa que eu acho interessante, né, que você falou ali, não, porque aí você passa na rua e tem aquela pedra, tem uma plaquinha, ninguém sabe isso, né? O que está faltando para a gente conhecer? Será que, sei lá, para a gente conhecer esse nosso patrimônio, será que deveria começar nas crianças e a gente realmente não tem isso? O que você acha dessa questão que eu acho tão importante? Então, a questão é que a gente acaba não tendo um olhar sensível sobre a nossa cidade. Conforme você falou no início, quando você abriu a live, a gente tem tanto patrimônio na nossa cidade, tantos vestígios, que basta a gente olhar assim, de uma forma sensível. Mas basta também a gente aprender o que é patrimônio, né? Eu, de certo modo, não condeno a população por não conhecer, né? Porque também isso não foi ensinado. Eu acredito muito na educação, acho que a educação fortalece e conscientiza, né, o cidadão. Então, a educação patrimonial, que é muito utilizada em várias outras cidades, ela é ali um grande instrumento, né, de conscientização da população entender sua história através dos patrimônios materiais e imateriais. Então, a educação patrimonial aqui na nossa cidade, ela está fora do currículo, ela está extracurricular. E aí, às vezes, se encaixa como uma ação de ir ao museu, de ir ao arquivo, de visitar o centro histórico, né? E se baseia só naquilo. Eu gostaria muito de uma educação patrimonial um pouco mais transversal. Eu acho que eu comecei a gostar muito de história porque eu estudei uma cartilha Gente da Terra, da professora Malu Cereja, daqui da cidade, e essa cartilha falava sobre campos, mas falava de uma maneira transversal com geografia, com história, com português, porque a gente também tem o nosso linguajar, né, gente? Não vamos esquecer disso também, que Campos tem coisa que é própria só de Campos. E eu acredito muito nisso, que a gente possa trabalhar na base. Eu acredito que as crianças são o futuro, né? Então a gente precisa conscientizar essas crianças. Por que no nome da nossa cidade, Campos do Goytacazes? Para as crianças, amanhã ou depois, não achar que é só por conta do time do Goytacazes, né? Que aqui havia índios, enfim, que a gente realmente precisa trabalhar nessa base, que é a nova geração. A gente precisa perpetuar isso, sabe? Em outras sociedades, enfim, em outras culturas, há muito essa preocupação de passar para as futuras gerações a sua história. E eu acho que a gente também tem que se preocupar com isso, sabe? Eu fico preocupado no que a nova geração está aprendendo sobre a cidade. Se a minha geração está encontrando tão pouco desses resquícios, imagina a geração futura. Pois é, eu acho que a prefeitura, por exemplo, né, agora a gente está aí numa eleição municipal, candidatos a prefeitos, a vereadores, precisa olhar um pouco para isso, né? Precisa, de repente, eu acho que seria fundamental a gente ter uma educação patrimonial nos nossos currículos, falar um pouco da nossa cidade, incentivar nossos museus, nossa cultura, né? Porque o Leandro colocou uma foto aí, e eu acho que se as pessoas prestarem atenção, pelo menos o chafariz que está aí nessa praça aí, as pessoas já viram em algum lugar, mas não sei se a maioria das pessoas vai saber o que é a roda dos esportes, que é outro livro, né, do Valdir.
Isso, outro livro do Valdir. Mas o interessante dessa foto que eu mandei para o Leandro é justamente identificar ali através do chafariz. Isso aí, João, foi o que você fez. Porque ninguém acredita que esse prédio existiu em Campos, né? Porque a gente não tem mais esse prédio. E quando a gente fala que era um prédio na Praça São Salvador, o pessoal fica impressionado. O quê? Na praça? Onde na praça? E o chafariz ali está para identificar. Então, em frente ao chafariz, em frente à Praça das Quatro Jornadas, a gente tem ali a Igreja Mãe dos Homens, que acabou fundando o hospital que está em anexo, que é a Santa Casa, e ficava localizado na Praça São Salvador, né? Em frente àquele pedacinho que se chama Praça das Quatro Jornadas, ali onde está o chafariz. A Santa Casa ela cuidava de vários afazeres em Campos, desde a funerária, tá? Porque ela tinha um cemitério também, é interessante falar nisso. Também é um outro tema que eu vou abordar mais adiante aí, em um dos artigos, que é o cemitério mais antigo da vila, que é o Quimbira, que ficava atrás da Santa Casa, e até a Faculdade de Medicina, tá? E a Santa Casa cuidava do serviço funerário, né, dos mortos, prestava também assistência aos idosos e às crianças. E as crianças da Santa Casa, até para ter essa legitimidade de casa de misericórdia, ela precisava ter uma roda dos expostos, ou roda dos enjeitados. Cada lugar, cada região chama de uma forma. O Alberto Lamego chama de roda dos expostos aqui em Campos, né? E essa roda, que é esse cilindro de madeira, que nessa foto aqui em preto e branco, é do livro do Alberto Lamego, né? A roda dos expostos, realmente no seu original, ela ficava em uma das últimas janelinhas da Santa Casa, que é ali onde hoje encontra-se o Bob's, sabe? E ela servia como instrumento realmente para abandono de crianças. A criança era colocada ali, o cilindro girava para dentro da janela, né? E funcionava nessa janela, e a Santa Casa cuidava dessa criança, tinha um mordomo, como o Alberto Lamego cita, que recolhia a criança, passava para as amas de leite da Santa Casa e faziam até um levantamento de quantos dias, quantos meses essa criança tinha. E a Santa Casa cuidava dessas crianças, acredite se quiser, né? Então, essa história também do Valdir Pinto de Carvalho, eternizada também por uma radionovela, é verídica, tá? O romance em si, que ele conta na história, tem um fundo de verdade também. A menina Isabel, a Isabel foi uma exposta que foi até sequestrada pela sua alma de leite, e o Valdir conta o romance com base nessa história. E essa história realmente ocorreu aqui na cidade, né? Mas a Santa Casa conseguiu recuperar essa menina, tá? E aí o romance conta, o Valdir já faz o romance, descobrem a mãe da menina e todo mundo vive feliz para sempre, né? No romance. Mas a gente depois não sabe se a menina viveu feliz para sempre, mas a gente sabe que essa roda funcionou. O interessante também, João, é apontar que não só crianças vivas entravam na roda, mas também crianças mortas. Esses relatórios da Santa Casa, eu tive acesso a eles na própria instituição, quando eu pesquisei lá, e é de assustar também, porque a maioria das famílias não tinham condições de fazer o ritual funerário, né? Então, às vezes, depositava a criança morta na roda para a Santa Casa cuidar desse ritual funerário, já que tinha o seu próprio cemitério, né? Então, também tinha um alto índice de crianças negras. Mas é bem interessante os relatórios, porque os relatórios apontam 3 cores, né, de pele: brancos, entrada de brancos, negros e pardos. Acredite se quiser, vocês acham qual as crianças de qual cor que entravam na roda? Podem dizer.
Branco. Branco, né? Branco. Não. Nem os negros, né? Eu pensava, o que eu pensava enquanto historiadora, só 2 mais 2, eu pensava assim, nossa, a população negra é mais desprovida, né? Então deve ter maior entrada de crianças negras, né? Já que as famílias talvez não tinham condições. Sim. Mas não, a maioria das crianças que entram na roda são crianças pardas, frutos de processos de miscigenação, né? Então, Vila de São Salvador e cidade, né? Então, essas crianças pardas que entravam na roda, agora também cabe a gente se perguntar o que é pardo para a época, né? O que é considerado pardo, já que a gente tem essa questão muito de cores errôneas, né? Que as pessoas acabam se identificando, né? Então, é interessante a gente pontuar isso. Então, a maioria que entrava no crianças pardas. E aí, eu vejo uma historiadora que também pesquisou sobre a roda dos esportes em Campos, que é a Sheila de Castro, uma grande historiadora, para quem é historiador do Brasil, leu A Colônia em Movimento, ela cita, através dessas pesquisas que ela teve em Campos, que a criança negra era um braço a mais, né, para o trabalho da lavoura. Então, era difícil uma família se desapegar de uma criança já que é um braço a mais para a lavoura, né? E também, enfim, a criança negra era uma peça, né? Um escravo, e a gente tem que considerar que o escravo também era uma peça cara, né? Agora, as crianças frutos de um processo de miscigenação que aparentemente, né, estão sendo escondidas nessa roda, né? Elas acabaram sendo esses casos, enfim, que ocorreram na cidade são frutos de histórias como a do José do Patrocínio. José do Patrocínio, ele é filho de um vigário da catedral com a sua escrava. E ele é entregue na roda dos expostos de Campos. Então, ele é negro, mas naquela época ele era considerado, digamos, pardo. Então, a gente também precisa se aprofundar muito nesses relatórios, nessas questões de identificação de cor, para falar sobre a roda dos esportes e sua principal função, né? Que era o quê? Era esconder o anonimato dessas pessoas que não desejavam esses filhos, os filhos indesejáveis dessa sociedade, né? Enfim, ela existiu, ela está aí, ela existe até hoje, a peça está lá no Asilo da Lapa, tá? Se alguém tem alguma dúvida que essa peça existiu, ela existe. O cilindro de madeira dessa cor verde aí, que é a peça original, fizeram essa caixa para simular como ficava na janela, mas são histórias tristes da nossa cidade, mas isso realmente ocorreu e a gente não pode esconder para debaixo do tapete, a gente precisa revelar, né? Graziela, é interessante, né, porque você fala desse processo de miscigenação, mas a gente imagina isso como uma miscigenação, obviamente, forçada, né? Quer dizer, isso esconde a hipocrisia da época e, de certa forma, também a subjugação do negro, né? Das negras, provavelmente, né? Que eram levadas a essa condição, né, degradante. A gente vê, né, o quão triste isso foi, essa questão do preconceito, da discriminação, da sujeição, né, das pessoas. Eu queria aproveitar só para dar um recadinho, né? A gente já está caminhando aqui para o final. Quem quiser um certificado, né, de presença nessa live, às vezes os alunos querem e tal, é só preencher o formulário. A gente já colocou o link ali nos comentários do Facebook, né? E a gente agora acho que pode caminhar para alguns comentários que as pessoas vão colocando. Se alguém quiser fazer uma pergunta para a Graziela, se alguém quiser fazer algum comentário, também pode ficar à vontade, a gente comenta aqui. Então, Leandro, vamos ver se a gente tem alguma pergunta, algum comentário aqui para fazer para a Graziela? Vamos sim. A Graziela, eu fico imaginando a tristeza sua como historiadora,
ver tanta coisa se perder, né? A gente tem uma cultura tão rica aqui em Campos que é tão pouco aproveitada, né? E você falou em relação à educação, no passado, eu acho que isso acabou se perdendo. Tinha um projeto na prefeitura, na Secretaria de Educação, mais precisamente na animação cultural, que era trabalhar o patrimônio cultural campista, né? Esses alunos os alunos das escolas municipais seriam levados a esses prédios, conhecer o prédio, conhecer a história, mas infelizmente isso não foi para frente, né? Como várias outras coisas nesse nosso país e nessa nossa cidade. Então eu compartilho com você a tristeza, né? Você como historiadora, como estudante de museu, o sofrimento que você tem quando vê cada peça dessa se perder, né? Lá na praia de Manguinhos, por exemplo, aquele cemitério, eu frequento aquela região, hoje eu passo lá, tem aquele isolamento com aquelas fitas, porém Sim. não tem assim ninguém vigiando, né? As fitas já foram arrancadas, as pessoas também por curiosidade acabam entrando para ver se encontram alguma coisa, ou seja, aquele espaço ele também acabou se perdendo, né? O mar, Aí, né? O mar bate o tempo todo ali. exatamente. E aí, nesse sentido, nós temos aqui a pergunta da Vanessa, há como trazer de volta itens do acervo histórico que foram encaminhados a outros locais, como a USP? Ai, Vanessa, como eu gostaria, sabe? Como eu gostaria muito. A gente não tentou com a USP. Vou dizer para vocês com quem a gente tentou. A gente tentou com os achados arqueológicos do Caju, com o material do Alberto Lamego. Eu não sei se outra instância da cidade tenha feito essa tentativa. Mas, para o museu, lá em 2014, 2015, a gente tentou resgatar os achados arqueológicos do cemitério do Caju, que também foi retirado da nossa cidade. Acredite se quiser, parece mentira quando eu falo, mas daqui de Campos, do cemitério do Caju, foi tirado 5 toneladas de material arqueológico que a Silvinha Paz e o professor Arthur Sofiati pode comprovar, porque eles participaram ativamente dessas escavações e foi mandado para o Instituto de Arqueologia Brasileira, no Rio, né, que fica esse instituto fica em Belford Roxo, e a gente tem muito pouco, eu costumo dizer que a gente tem poeira comparada ao que foi retirado da nossa cidade. E aí houve uma tentativa da gente recuperar esse material arqueológico. No entanto, a gente vê, sabe, Leandro, alguns impedimentos. Por exemplo, a gente tem um museu, mas a gente tem até um local para reserva técnica, mas ela não está totalmente adaptada. E a gente tem uma equipe muito boa no museu, pessoas que fazem de tudo. No entanto, a gente precisa ter uma equipe capacitada em arqueologia, ter um arqueólogo que assine o projeto, né? E ter essa reserva técnica adaptada para receber esse material arqueológico. No Instituto de Arqueologia, eles colocaram essas condições para a gente ter de volta esse material arqueológico. E aí, eu, enquanto historiadora, e também quem estava na época também conduzindo isso, como professor Orávio, eu tive uma preocupação de pensar o seguinte: o material lá está muito bem conservado. Tem um laboratório específico, muito bem armazenado. Eu, aqui em Campos, eu não tenho condições ideais para receber esse material. Eu tenho que ser uma pessoa consciente, ter bom senso. Eu não posso insistir em querer retirar um material de um local que está muito bem resguardado para um local que eu não tenho condições suficientes, adequadas. E não tem uma equipe formada em arqueologia, com prática em arqueologia, para a gente ter esse material. O que eu fiz após essa visita ao Instituto Arqueológico e as condições que o Instituto nos deu foi informar para a Prefeitura que a gente precisava ter uma equipe capacitada e um local adequado, né? Para isso precisamos de um investimento, enfim. Isso que foi feito. E, infelizmente, o projeto não foi à frente. Então, a gente tenta, Vanessa, de vez em quando, buscar alternativas,
de resgatar algum material. Eu estou para conversar novamente. A Santa Casa tem um novo provedor, porque a Santa Casa passou, por exemplo, por uma situação difícil, com o afastamento de um provedor pelo Ministério Público. Então, de conversar com esse novo provedor, ver se há possibilidade de doar algum acervo para o museu. A gente está sempre como caçadores, sabe, Leandro? Sempre a caça na cidade alguma informação, alguém que tem um acervo. E, ultimamente, o museu também acaba recebendo doações espontâneas, né? Que a gente faz um termo de doação, de comodato também. A gente recebe a peça e a gente é como se fosse um empréstimo ao museu e depois a gente devolve a pessoa. E a maioria dos casos do comodato, as pessoas acabam percebendo que o museu tem tanto carinho com aquela peça e acaba doando de vez, sabe? Então, funciona como uma ótima técnica. Eu reconheço que o museu não tem muitos acervos, tem pouco acervo, sim, e é um trabalho de formiguinha. Uma das bandeiras que eu levanto e concordo com o Carlos Freitas quando ele idealizou o projeto de museu é não mentir a história da cidade. Se cogitou ir em um antiquário, em Friburgo, no Rio, comprar acervo no museu, encher o museu de acervo, e fica lindo, né? Mas aquela peça não é condizente com a história da cidade, eu não sei a história daquela peça, né? Então, conscientizar a população a doar e a gente conhecer a história daquela peça através da população é muito importante. Como ocorreu, por exemplo, em uma doação, logo quando o museu inaugurou, de Dona Maria Estela. Ela doou uma colherzinha de chá do Visconde. A gente não tinha nada do Visconde de Araruama, que foi o proprietário do solar, onde hoje é o museu. E ela doou aquela colherzinha, ela viu que a equipe ficou encantada e ela doou xícara, pires, travessa. E aí, hoje a gente tem a coleção do Visconde. Então, é um trabalho de formiguinha, de conscientização que não é fácil, que realmente não é fácil. E, ao tempo todo, a gente fica, tipo, os caçadores né? Aquele filme, como é muito conhecido, né? A gente fica com a antena ligada, né? Caçadores de relíquia. A gente está o tempo todo com a antena ligada, vendo possibilidades de acervo, sim, que sabe o museu. Tanto é que, quando eu não consigo, eu fotografo, por isso que a maioria das minhas pesquisas tem o acervo ali, é a peça-chave da maioria das minhas pesquisas, porque eu já fui no local, já pesquisei, já estou conhecendo um pouquinho sobre aquela história. Então, para mim, o acervo realmente é o coração do museu. E a gente está sempre de olho para ver algumas possibilidades, Vanessa. Se você souber de uma também, vale muito a pena nos falar. A gente sempre está resgatando muita coisa, para vocês terem ideia, me entristece, porque muita coisa, quando eu fiquei sabendo, foi para o Museu do Açúcar no Nordeste, né? Peças aqui de usina da cidade, peças do Asilo do Carmo, lustres de campos. Quando a gente fica sabendo de histórias dessas, me entristecem demais. Peças vendidas, sabe? Eu acho que é triste, né, Graziela? Porque como eu falo, a gente vê pessoas como você, né, me permita te citar, e outras pessoas do Museu de Campos, que lutam heroicamente, às vezes tiram do próprio bolso para preservar o patrimônio que é de todos. E a gente tem um museu que falta uma melhor preservação do museu, falta investimento em contratação de pessoal, falta investimento em se construir um laboratório para você ter pessoas que possam prospectar essas coisas na cidade, para as pessoas que possam, né, de repente, fazer uma escavação arqueológica, que aqui a gente não tem condição, porque não tem um profissional arqueólogo, né? Então, quer dizer, são coisas que dependem do poder público, né? Olhar por essa situação, né? E perceber o quanto que isso é importante para todos nós. E isso está sendo ótimo, conversando com vocês nesse momento de campanha eleitoral, conscientizando aí os eleitores e, quiçá, aí alguns candidatos, né, que estejam escutando. Isso é muito bom estar falando sobre isso. Depois a gente manda isso aqui gravado para o futuro prefeito, para os futuros vereadores. Muito pertinente. Tem que pegar no pé dessa galera também, não é só levar nosso voto de graça, não. Você vai trazer o que para a nossa cidade?
Isso aí, pessoal. Isso aí. Mais alguma pergunta aí, Leandro? Não, só tem um comentário aqui do Jair Gonçalves. Está faltando o querer conhecer a nossa verdadeira história. Termos interesse em conhecer os nossos monumentos. Enfim, falta educação e principalmente conhecimento. Vamos ler mais, visitar mais os museus. Ai, que lindo, Jair. Que lindo, é verdade. A gente precisa conhecer a nossa história pelos monumentos, pelo patrimônio histórico da nossa cidade, né? Eu acho tão importante, tão lindo o nosso patrimônio. Tem um comentário aí do Tiago também, você viu aí, Leandro? Tiago, colega lá da UENF. Sim. Eu sinto falta de livros sobre a história e o folclore de Campos. Eu tenho Ciclo Áureo, História do Primeiro Centenário da cidade de Campos, de 835 a 1935, uma reedição de 2014 do IFE. É lamentável não termos outros exemplares para conhecermos melhor a nossa cidade. Ninguém ama aquilo que não conhece. E se você me permite, Graziela, você estava falando aqui do Valdir, né? Eu conheci ele até pessoalmente, né? E quando você fala dos livros da radionovela do Valdir, isso era uma forma também de divulgar a nossa história, né? De divulgar a cultura. E a gente não tem outras iniciativas nesse sentido, até de conhecer a literatura, de conhecer essas peças literárias. Você falou também, o Leandro estava comentando ainda há pouco, né, antes da gente começar a live, né, Leandro, da questão do teatro, né? Então, realmente, a gente tem aqui um movimento teatral em Campos maciço e que eles utilizavam até as obras do Valdir por muito tempo. O Escravo Cirurgião foi também encenado, né, Leandro? Se eu não estou enganada, foi encenado. Eu só não sei quem fez a produção, mas foi encenada. A Roda dos Expostos também foi pensada. O pessoal agora da Vila Maria, o pessoal justamente da UENF, está fazendo a radionovela. Tem uma radionovela, né? Está fazendo uma radionovela que eu adorei. Eu acho mesmo, eu sou campista com muito orgulho, patriota mesmo pela cidade. Gosto da minha cidade, gosto da história que ela carrega, e eu acho que a gente tem que fazer coisas mais voltadas para a nossa história, como uma forma de popularizar mesmo, trazer de conhecimento para a população. Nosso reitor, professor Raul Palácio, estava aí nos assistindo. Quem sabe, né? Nosso reitor querido não ajuda aí ou dar ideias para o pessoal da Vila Maria também participar mais, fazer mais colaborações com o museu. Estão precisando disso, né? Sim, a Vila Maria está fazendo um trabalho, essa radionovela está bem interessante, eu mesmo escutei, e, enfim, eu acho que, realmente, Tiago, a gente precisa de mais publicações. E aproveitando que a gente está aqui pela UENF, que eu tenho certeza que tem muitos trabalhos acadêmicos sobre Campos e sobre a sua história também, a gente precisa também criar formas, sabe, João e Leandro, da gente passar esses trabalhos acadêmicos para tornar conhecimento da população, sabe? Eu tenho uma grande preocupação em relação a isso. Eu sei que tem muita coisa boa sendo produzida, mas que também, para a gente não se tornar ilhas isoladas ali, e que a gente possa passar esse conhecimento para mais pessoas, né? Então, é só uma coisa assim que eu deixo para o UENF, que eu acho que a UENF é um dos legados do Darcy fenomenais, né, aqui na nossa região, e que eu acho que a gente, né, não pode ser ilhas. Eu acho que a gente está aí um museu, a gente pode, como o João está falando comigo aí sobre uma pesquisa da comunidade Tafona, eu acho que eu já estou visualizando nessa pesquisa do João uma exposição de foto, já estou imaginando tanta coisa. O quiçá a gente pegar um trabalho acadêmico e tornar ele também uma exposição, uma publicação de um livro. Então, a publicação de um livro, podem crer que o museu está de portas abertas, sabe? Para isso. Né? Sempre esteve de portas abertas,
o museu acabou sendo um local muito democrático, né, em relação a passar a cultura e história da cidade, né, pela sua localização e também pelo formato que foi sendo dado nesses anos. Graziele, para encerrar, eu queria pedir para o Leandro colocar o último comentário aí do Jair Gonçalves, que eu concordo plenamente. Exatamente. Primeiramente, Jair, estamos juntos, tá? Graziella é o principal acervo que o museu tem atualmente, pois sem a sua luta e a sua garra, se for depender do governo municipal, ele já teria fechado suas portas. Você é a alma e o coração do Museu Histórico de Campos. Ó, Graziella, obrigada, Jair, obrigada. Me chamou perto de museu, mas eu gostei. Eu faço nossa as palavras aí do Jair, entendeu? Te agradeço muito você ter se disposto a estar aqui. Eu acho que é fundamental, tá, a gente conhecer a história da nossa cidade. Eu fico muito feliz dessas nossas lives, a gente está atingindo diferentes públicos, a gente ter presença de pessoas tanto dentro da universidade, como eu falei, do nosso reitor, né, que é, né, uma pessoa muito ativa, e eu tenho certeza que qualquer movimento que a gente tenha de interação dentro da UENF, ele apoia, né? Eu acho importante a gente ter essas interações institucionais da UENF com os museus, com outras, né, atividades, né, da região, né? E eu acho assim que historiadores são fundamentais, a gente tem que conhecer o nosso passado, né? E a gente vê pessoas aí como a Graziella, que vem aqui com paixão, né, Graziella? A gente vê esse brilho no seu olhar, a gente vê a sua luta pela preservação dessa história de Campos, né? Outros parceiros, como eu falei, meu grande amigo André Pinto, né? Um beijo para o André. Um outro grande historiador, né, que a gente citou aqui várias vezes, então a gente precisa ter essas pessoas junto da gente, lutando, né, pelo patrimônio da cidade. Então, Graziella, te agradeço aí a presença e queria te convidar para fazer suas considerações finais aí na nossa live. Eu que agradeço o convite, todo convite que eu posso falar do que eu gosto, eu adoro mesmo, aceito de prontidão, e falar sobre a história da nossa cidade é também uma forma da gente conscientizar a nossa população sobre o que a gente perdeu e o que a gente precisa ainda preservar, pessoal. Então, eu que agradeço ao UENF e parabenizo por essa ação, porque essa é uma ação que eu acho também de conscientização e também de abertura, né, para outras pessoas fora do público da UENF conhecerem o que está sendo produzido pela UENF, que está sendo atuante na UENF, que é falar de ciência para todos, né? Então, eu parabenizo aqui o João e o Leandro por essa ação aberta aqui para todos, fora da comunidade da UENF, para conhecer um pouco do que está sendo trabalhado na UENF e na cidade. Então, muito obrigado por estar aqui com vocês, foi uma noite muito agradável, falando do que eu mais gosto, e sigam em frente com esse projeto que está muito legal mesmo. Então é isso aí, gente. Então, agradecendo a todos pela presença até agora, muito especialmente a Graziella, que esteve aqui conosco. Semana que vem estaremos de volta. Semana que vem com uma pequena modificação, ao invés de terça, nós vamos estar na quarta-feira, falando também de um outro tema muito importante, né? Nesse mês, que é o mês de prevenção ao suicídio, nós vamos estar falando com o nosso convidado sobre o suicídio entre adolescentes, entre crianças e adolescentes, né? Isso é um tema muito importante que a gente tem que ter consciência, porque pode estar acontecendo perto de nós, né? Então, semana que vem, no dia diferente, ao invés de terça, na quarta, né, às 19 horas. Então, não perca, nós vamos estar juntos mais uma vez. Boa noite a todos, até lá. E lembrando sempre, ciência não é opinião. Fique com a gente, pessoal. Até a próxima. Obrigado, Graziella. Boa noite a todos. Boa noite, um abraço para todos.